Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais no @agromaistv. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar sobre uma tecnologia que mapeia pragas que afetam a produção da macadâmia no Brasil. Essa noz, que tem um sabor incrível e um alto valor de mercado, está ganhando cada vez mais espaço na mesa e no agronegócio brasileiro. Mas para que ela continue crescendo forte e saudável, é preciso enfrentar um desafio: as pragas que ameaçam a cultura. E é por isso que hoje vamos desvendar uma ferramenta que foi desenvolvida aqui no Brasil e que promete ser o escudo tecnológico da macadâmia, o Inseto Nut Web, um sistema gratuito digital que mapeia insetos e ácaros praga e oferece informações cruciais para proteger as plantações. Para falar sobre esse avanço, a gente recebe Jeane Prado, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Jeane, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Obrigada, Bruno. Agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho. Jeane, como é que surgiu a Inseto Nut Web, né, e como é que funciona? O Inseto Nut Web ele surgiu a partir de um projeto que foi uma cooperação técnico-privada entre a Embrapa e a empresa Queen Nut, que é produtora e beneficiadora da noz macadâmia do Brasil. E nós começamos esse projeto porque havia o interesse de produtores de macadâmia do Brasil de conhecerem as pragas e as doenças que atacavam a planta no Brasil, que atacavam o cultivo nacional, porque havia muita informação sobre pragas e doenças de macadâmia fora, que a macadâmia é natural da Austrália, né? Então havia muita informação sobre o que atacava a macadâmia na Austrália, em países da África, no Havaí, mas havia pouca informação sobre a cultura nacional. Então, essa cooperação técnica surgiu com esse objetivo de estudar pragas e doenças e também a polinizadores, e todos os dados que nós obtivemos com os insetos nós colocamos esse software do Inseto Nut Web para disponibilizar. Então, existem outros resultados também, foi uma equipe grande da Embrapa Meio Ambiente que esteve envolvida nesse projeto, não só da Embrapa Meio Ambiente, mas também de outras Embrapas e outros parceiros, e os resultados com insetos nós disponibilizamos no Inseto Nut Web. E essa ferramenta ela combina dados do campo e informações da literatura científica, né? Como é que essa união de informações ela pode ajudar o produtor rural na prática, no dia a dia? A ferramenta, esse software, ele tem duas abas principais, que são as pragas de macadâmia, e a outra aba se chama insetos e ácaros. A aba pragas da macadâmia, ela foi obtida através de dados de literatura, porque ela fala das pragas da macadâmia, que atacam macadâmia em cultivos no exterior. Então, aqui você vai encontrar, são 190 pragas relatadas em macadâmia fora do Brasil. Algumas dessas pragas estão no Brasil. Então, quando o cliente, né, o produtor ou o pesquisador ou o interessado entrar no software e entrar lá na aba pragas de macadâmia, ele vai poder fazer uma busca nos diversos campos. Então, se ele tem interesse em saber somente essas pragas que estão presentes no Brasil, ele digita lá no campo situação no Brasil, digita presentes. Então, dá um enter, aí vão aparecer todas essas pragas que estão presentes no Brasil. E as que foram relatadas, inclusive, por nós mesmos nesse projeto. Então, ele pode ir lá e buscar pelo nome do inseto na outra aba, de insetos e ácaros, que foram os insetos e ácaros coletados aqui no Brasil, em cultivos de macadâmia do Brasil. Então, a aba insetos e ácaros, ela representa não somente as pragas, mas também tem muitos inimigos naturais ali.
representa a diversidade que existe envolvida, relacionada aos cultivos de macadâmia no Brasil. Então, ali você acha não somente insetos pitófagos, né, que se alimentam da planta, mas também insetos que são inimigos naturais, ácaros também, e alguns outros que são onívoros, eles apenas fazem parte da biodiversidade que está ali no cultivo da macadâmia, e são 170 espécies relatadas. Esses dados eles podem ser utilizados tanto para produtores, ajudar, né, no manejo. De repente tem algum inseto que ele está vendo em grande quantidade ali, ele fica preocupado, ele pode pensar, é um besouro. Então, ali na aba insetos e ácaros, ele pode digitar besouro no campo, né, de nome comum. Ele vai recuperar ali todos os besouros e tem as fotos de todos os que a gente coletou e identificou. Ele pode ver se parece com algum daqueles e ver se é um inseto fitófago ou não, né? Se existe algum. De repente, ele está vendo um inseto em grande quantidade, que é um inimigo natural, que é um predador, que é um parasitoide, e ele pode ajudar o produtor nesse sentido. Também os pesquisadores, né, para verificar insetos que estão presentes e auxiliar em outros estudos, e também para auxiliar em políticas públicas, porque, por exemplo, na aba de pragas da macadâmia, relacionamos todas as pragas, todas aquelas espécies que são pragas também para outras culturas do grupo 1B de minor crops. Então, isso auxilia também no desenvolvimento de políticas públicas, né, para ampliar o registro de alguns produtos caso essas pragas entrem no Brasil. Como é que está hoje a produção de macadâmia aqui no Brasil? Ela é concentrada numa determinada região? Ela tem uma característica específica porque, como você disse, né, vem da Austrália, um clima bem diferente do nosso, né, daqui do Brasil. Como é que está essa produção no Brasil? Tem alguma região específica? Qual é a característica da macadâmia? A macadâmia chegou no Brasil na década de 1930 e já existe um trabalho longo do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, já no melhoramento. Então, existem diversas variedades do IAC que são plantadas por vários produtores aqui no Brasil. Que no Brasil, a maioria das cultivares muitas cultivares são do IAC, também existem muitas cultivares que são do Havaí, e já é um cultivo que está bem estabelecido aqui no Brasil. O Brasil ele está entre os 10 maiores produtores de macadâmia do mundo. Tem uma produção estimada em 5.000 hectares de macadâmia, uma área plantada de 5.000 hectares hoje no Brasil, e cerca de 50% está em Dois Córregos, na região de Dois Córregos, aqui em São Paulo, que é onde nós realizamos o levantamento, os estudos, né? Tem também no Espírito Santo, tem bastante área plantada, cerca de 30%, e 25% em Minas Gerais. Ô Giane, além dessa identificação do monitoramento das pragas, né, de que forma o inseto web pode auxiliar, por exemplo, na implementação de programas de manejo integrado de pragas? O Bruno, como você bem disse no começo, o controle de pragas é um desafio muito grande, né, para qualquer cultura. E para a macadâmia, o desafio maior era não conhecer qual era o inimigo, né? Porque para você fazer um controle, um manejo integrado, a o primeiro passo é você saber com quem você está lidando, né? Saber qual é o seu problema. E por isso que nós fizemos esse levantamento, foi um levantamento que nós realizamos desde 2020 até 2025. Mas por um ano, nós fizemos essa coleta sistematicamente. Mensalmente, a gente ia lá e coletava de 2 cultivares diferentes, um determinado número de plantas, determinado número de coletas por planta, trazíamos tudo para o laboratório
Quando era época de floração, nós fazíamos quinzenalmente as coletas, e daí nós trazíamos para o laboratório e verificávamos tudo que era coletado. E depois desse 1 ano que nós fizemos essa coleta sistemática, nós continuamos a coleta sempre que havia alguma espécie que chamava atenção, alguma coisa diferente, algo causando um dano diferente. Continuamos com essas coletas até 2025. Isso nos dá essa informação básica de o que nós estamos coletando, de com o que nós estamos lidando, né, no Brasil. E a partir disso, essa identificação que nós conseguimos fazer, algumas espécies nós ainda estamos em identificação. É um gargalo hoje para a gente a questão taxonômica, né? Algumas espécies são de difícil identificação, mas todas essas que nós já obtivemos, que estão lá nessa aba Insetos e Ácaros, que tem 170 espécies disponíveis lá, nós colocamos ali todas que são fitófagas, como eu disse, todas que são parasitoides e predadores. Isso já ajuda também nessa questão do manejo, de você ter um conhecimento de o que são insetos, os insetos que são aqueles considerados benéficos para os produtores e aqueles que podem eventualmente causar algum tipo de dano. Todos os insetos que estão ali, fitófagos, que são aqueles que se alimentam de plantas, eles são considerados pragas? Não são. Alguns poucos são considerados pragas, que são aqueles que causam danos econômicos. Então, isso também pode depender do entorno, do que tem em volta ali do cultivo, de como é esse cultivo, do manejo. Isso tudo pode favorecer, né, que uma espécie ela se destaque mais que a outra. Mas ali Jeane. também tem dados como, desculpa, Não, pode ali continuar. também tem dados como onde que esse inseto, esse ácaro foi coletado também, né? Então, foi coletado na folha, foi coletado no fruto, foi coletado nas flores. Isso também pode ajudar o produtor a identificar a espécie que ele está ali vendo no cultivo dele. Jeane, eu vou querer saber um pouco mais, tenho ainda algumas dúvidas e algumas curiosidades que eu quero que você traga para a gente, mas eu vou pedir um minutinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. A gente continua por aqui o bate-papo com Jeane Prado, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Jeane, a gente estava falando sobre a questão das pragas da macadâmia, né? Você trazendo todos esses relatos e esses detalhes. É importante que os produtores entendam, né, e saibam identificar onde, né, encontra-se cada praga e poder encontrar essas informações para que ele possa tomar a melhor decisão, né? Então, assim, com todo esse arcabouço mapeado aí no Inseto NutriWeb, ele consegue tomar a melhor decisão de uma forma muito mais rápida e eficaz, né? Sim, com todas essas informações que estão disponíveis no software, ele consegue fazer uma identificação, pelo menos, talvez ele não consiga identificar exatamente o que é, mas ter uma ideia daquilo que está ali no campo, né? E o interessante também é que pode ajudar na identificação de novas pragas, porque nós temos essa aba no software que mostra pragas que ainda não estão identificadas no Brasil, né? Então, se o produtor, ele de repente, ele encontrar alguma dessas pragas que ainda não foram relatadas no Brasil, então a gente tá disponível, assim, pode contatar a gente, porque há necessidade de fazer a notificação ao Ministério, né, da Agricultura, ao MAPA. E essa interface do sistema ela é bastante interativa e permite, por exemplo, buscar informações como o hábito alimentar das espécies, porque esse tipo de detalhe é muito importante para o produtor e também para a pesquisa.
Sim, é muito importante. Se o produtor ele identifica, por exemplo, que está havendo algum dano, algum inseto que está se alimentando, comendo o fruto pequeno, né? Então, nós sabemos que então é um inseto de hábito mastigador, né? E daí ele pode buscar lá na aba insetos e ácaros e ele procurar lá pelo hábito alimentar fitófago e ver lá as espécies que têm parecidas com essa espécie que ele está identificando lá. E daí, quando ele entra, por exemplo, na aba insetos e ácaros, que ela reflete a biodiversidade que nós encontramos na macadâmia, no cultivo nacional, ele vai encontrar em cada linha uma espécie ou um gênero, né? Os táxons que nós encontramos. E se ele clica, tem um olho em forma de um símbolo em forma de um olho. Quando ele clica ali, ele encontra toda a ficha daquele inseto. Então vai ter ali o nome, a família, a classe, o nome comum, como ele é conhecido, né? A parte da planta onde ele foi coletado, o hábito alimentar. Se existir essa informação de outras plantas hospedeiras, também vai estar ali, também a distribuição geográfica e a situação da macadâmia, ou seja, se ele já foi identificado na macadâmia em algum momento ou não. E embaixo ele vai ver várias fotos, que são fotos dos exemplares que nós coletamos no campo. Quando ele clica nessa foto, a foto vai ampliar e ele vai poder ver bem o inseto e comparar com aqueles que ele tem observado no campo. Apesar do Brasil ainda ser um dos 10 maiores produtores mundiais de macadâmia, ainda responde por menos de 3% dessa produção global. Como que você enxerga a tecnologia, como por exemplo essa do Inseto Web? Ela pode, por exemplo, ser a chave para mudar esse cenário, fortalecer a nossa participação no mercado, né, mitigar, né, apesar da gente falou, a praga é um desafio, né? Mas a tecnologia ela está aí para poder auxiliar e ajudar. Então a gente, além do olho do produtor que encontra aquele inseto, a gente tem a tecnologia que faz todo esse mapeamento, essa junção de informação e de forma muito rápida te dá a resposta de que tipo de praga é aquela e aí é a hora de tomar a melhor decisão para conseguir, né, eliminar aquela praga. A gente consegue ter aí esse uso da tecnologia é fundamental para que a gente consiga avançar nesse processo de produção de macadâmia? O conhecimento, ele abre portas, né, para quem, de repente, algum produtor que esteja indeciso, não sabe se arrisca plantar macadâmia ou não, dá esse embasamento, esse suporte para o produtor, dá uma segurança maior, né, para os produtores. Da mesma forma que a equipe que trabalhou com doenças, por exemplo, identificou doenças que ainda não tinham sido identificadas no Brasil. Então, também já é uma outra segurança que dá para o produtor. Quando ele tem conhecimento de com que ele está lidando, ele consegue tomar decisões melhores para aplicar no cultivo, né? E daí pode sim incentivar o aumento da produção no Brasil, essas informações que nós obtivemos e que estamos publicando também. A pesquisa também identificou aqueles inimigos naturais e polinizadores em plantações aqui no Brasil. Qual a importância de mapear essas espécies benéficas e como que o sistema, né, da Inseto NutriWeb ajuda nessa identificação? Nós identificamos alguns inimigos naturais, tanto predadores quanto parasitoides, e inclusive nós identificamos e estamos trabalhando com um parasitoide que ele pode ser uma boa estratégia para o manejo de um bicho, que é o bicho furão, uma lagartinha que ela ataca diretamente a nós. Então, ela é muito. É uma praga importante da macadâmia, né? Porque ela danifica nós, que é o produto final, né, do cultivo. E nós encontramos, por exemplo, né, só para exemplificar a importância desse levantamento, encontramos um parasitoide abundante na área, que pode ser um potencial realmente agente de controle biológico, né? Que agora precisa de mais pesquisa para a gente conseguir, então, comprovar essa eficácia dele
em laboratório e, de repente, confirmando esse potencial, trabalhar na multiplicação desse inseto e eventual possível liberação dele em campo. Então, só para exemplificar como que é importante a gente conhecer, porque muitas vezes a solução para um problema está ali mesmo, né? E a gente encontrando, a gente pode só ajudar a aumentar o número desse inseto no campo, para ele fazer um controle mais efetivo e substituir, de repente, o que era o uso de um controle químico para o uso de um controle biológico. É a própria natureza dando soluções para resolver, né, um problema da natureza. Isso é muito interessante, né? Ciência pura. Isso. É, o, é a importância de a gente pesquisar e conhecer, né, com o que a gente está lidando. Cada vez mais a gente vê que quando o sistema está em equilíbrio, existem menos problemas, né, de ataque de pragas. Então, também é algo que a gente sugeriu. Nesse levantamento, nós vimos tantos inimigos naturais e a gente sugeriu que fossem preservadas nas entrelinhas, não deixasse a terra é, nua, né, ou sem plantas, mas que plantasse ali nas entrelinhas espécies que favoreçam também o estabelecimento desses inimigos naturais, plantas que ajudem a manutenção desses inimigos naturais. Isso tudo ajuda no equilíbrio do sistema, bem como o uso, quando necessário, usar inseticidas que sejam seletivos, né? Não matem os inimigos naturais, os predadores, os parasitoides. Isso tudo ajuda no equilíbrio também do cultivo. É extremamente importante, né? Ter esse cuidado, ter esse olhar, porque é aquilo, é o controle biológico, é a natureza, é a gente encontrando soluções na própria natureza. Agora, voltando a falar um pouquinho mais do sistema, né, da ferramenta, ela foi desenvolvida para ser usada em computadores e tablets. Ainda não está disponível para smartphone. Existe essa possibilidade? A pesquisa pode avançar por aí, porque a gente tem essa questão, né, de o smartphone ser mais fácil, de fácil acesso, para que as pessoas lá diretamente no campo possam manusear, né, e isso pode de alguma forma facilitar aí o trabalho de quem está lá no campo. Sim, o sistema hoje não tem uma boa visualização no celular. No tablet, no computador, quando o usuário ele entrar, ele vai ter uma visão boa e grande das figuras, de todas as informações. Mas no celular ainda ele até consegue entrar, mas a visualização não fica boa. Então nós não sugerimos, nós não indicamos que usem celular por enquanto. Mas sim, é uma possibilidade essa da gente de trabalhar nesse desenvolvimento. Quem trabalhou no desenvolvimento desse software foi uma outra colega nossa aqui da Embrapa, Cláudia, e também no desenvolvimento esteve o pessoal da Queenut, né, o Leonardo. Então, é uma equipe envolvida e existe sim a possibilidade da gente, de repente, trabalhar na versão para celular futuramente. É daí, mais uma vez, a importância dessa parceria público-privada para que a gente consiga desenvolver, né, aí tecnologias que vai, né, vão aí facilitar a vida, né, de todo o Brasil, dos produtores do Brasil. E aproveitando esse gancho, o levantamento que vocês fizeram foi principalmente em dois córregos na região de São Paulo. Esse sistema ele pode ser expandido para incluir dados de outras regiões produtoras de macadâmia do país no futuro? Como é que está esse processo? Nós conseguimos algumas espécies também de alguns cultivos do Espírito Santo e também de alguns cultivos de Minas Gerais, mas ele foi majoritariamente da região de Dois Córregos. Mas sim, havendo interesse ou alguma espécie diferente, a gente está aberto, né? Tem o nosso contato lá no site. Se alguém tiver interesse de enviar de repente, alguma coisa que esteja destacando em alguma produção em algum outro estado, né? E que a gente ainda não tem identificado aqui, é do nosso interesse também ver e auxiliar, né, o produtor nesse sentido. É muito importante que tem todo esse
apoio dos dois lados, né, que a gente consiga mapear e atender todos os produtores rurais, né, essa ferramenta é uma medida que apoia a defesa fitossanitária, né? De que maneira essas informações da plataforma, Jane, podem subsidiar, por exemplo, políticas públicas para proteger a agricultura brasileira, vide que a gente, né, tem essas dificuldades e é uma planta nativa de outra região? Como é que isso funciona? Bruno, se entrar lá, por exemplo, na aba de pragas de macadâmia, tem várias informações sobre a situação da praga em macadâmia, a situação da praga no Brasil. Tem uma informação que é relacionada ao cultivo de suporte fitossanitário insuficiente, os grupos do CSFI. E daí existe lá a informação se essa praga que foi identificada em cultivos no exterior de macadâmia, ela também utiliza alguma outra espécie hospedeira que é do mesmo subgrupo que a macadâmia, que é o subgrupo 1B. Aí, por exemplo, se está lá que é uma praga também de manga, e existe algum produto, e essa praga entra no Brasil, é identificada no Brasil, ou se ela já está no Brasil, então, se não existe um produto para o controle dessa praga, por exemplo, para a macadâmia, mas existe para uma outra do mesmo subgrupo, pode ser utilizado, né, em políticas públicas, né, para ampliação desse registro, do registro desse produto também para macadâmia, que é um problema hoje nas culturas de suporte fitossanitário insuficiente, né, as chamadas minor crops. E existe um programa já de minor crops que trabalha justamente com esse intuito de verificar essas espécies que são do mesmo subgrupo e que têm pragas em comum. Então, essa é mais uma informação que vem auxiliar nessa medida, né? E também essa questão das pragas quarentenárias, que havendo entrada de alguma praga quarentenária e havendo ali a informação de que ela também pode atacar macadâmia, pode ser também um indicativo de uma área para monitoramento dessa praga no Brasil. Muito bem, Jane, quero te agradecer pela toda essa explicação, agradecer por apresentar para a gente esse aplicativo. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Bruno, eu queria só destacar que existe, assim que o usuário ele entra no software, ele precisa fazer um cadastro antes de acessar essas informações. Ele vai entrar e vai ter um lugar escrito cadastro. O cadastro é muito breve, é só colocar o nome e o e-mail. E daí ele vai receber no e-mail dele uma confirmação. Então ele precisa entrar lá primeiro e clicar no link que estiver lá, e daí ele vai conseguir entrar. E se houver algum problema para entrar no software, a gente pede, por favor, que entre em contato, que a gente vai ter o maior prazer em auxiliar. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!